O Scrum Master deve remover os impedimentos do time e ser um líder servidor do time Scrum. E o que isso quer dizer na prática? E se eu te disser que remover impedimentos dos times é só o nível 1 de um papel de liderança como o Scrum Master e esse líder é um líder fraco? E isso não é só para o Scrum Master não, vale também para o Agile Master e para um Agile Coach que atua com times e tem um foco mais operacional. Então, como ser um líder de um time ágil de forma eficiente e eficaz? É isso que eu pretendo te contar nesse vídeo e ainda te dar algumas dicas muito valiosas. Então, fique aí e não vá embora. Para você que não me conhece, eu sou Fábio Cruz e aqui no meu canal falo sobre Agile, Business Agility, boas práticas de gestão, desenvolvimento de produtos, estratégia, OKRs, carreira e muito mais direcionado a aumentar performance de profissionais, times e organizações. Então, aproveite e contribua deixando seu like, se inscrevendo no canal e clicando no sininho para receber as notificações de vídeos novos que chegam toda semana. Quero que você entenda que esse tema é válido tanto para Scrum Master quanto para Agile Master e Agile Coach. Quando a gente fala sobre remover impedimentos dos times e até usamos o guia do Scrum como referência, é preciso interpretar corretamente o que esse trabalho de remover impedimentos quer dizer. Primeiro, remover impedimentos, como a maioria entende, é muito pouco para um líder e o que a maioria entende é que quando o impedimento acontece, o Scrum Master ou Agile Master deve se prontificar a trabalhar para remover esse impedimento como um líder servidor que serve ao seu time. Muito bonito e romântico. Porém, na verdade, é só o nível 1 de líder que ainda faz pouco pelo seu time e apenas a página 1 do trabalho de melhoria e aumento de performance. Vamos entender melhor. Concorda que quando o impedimento acontece, esse interrompe o trabalho do time ou, no mínimo, um profissional fica impedido de realizar o seu trabalho até que o impedimento seja resolvido? Desse modo, o time como um todo já perdeu performance porque uma pessoa ou o time todo sentiu os efeitos do impedimento. E por mais rápido que o Scrum Master ou o Agile Master seja, para remover o impedimento, os impactos já foram sentidos e provavelmente a velocidade desse time não será a mesma e nem mesmo a prevista para a sprint em questão. Por isso eu digo sempre, o Scrum Master ou o Agile Master nível 0, ou seja, que nem deveria atuar nesse papel, é aquele que nem mesmo remove o impedimento quando ele acontece. Já o nível 1, que ainda é um iniciante e um líder em desenvolvimento, consegue remover o impedimento quando ele acontece. E pode até ser considerado um pouco melhor do que outros por conseguir remover rapidamente o impedimento. Porém, meu caro, Scrum Master, Agile Master e até Agile Coach que trabalha com times removendo impedimentos, você não pode mais se contentar com remover rapidamente o impedimento quando esse acontece. Porque se você se contenta com isso, você se contenta também com pouco e com uma baixa performance do seu time. Então, o que fazer? É preciso atuar antes do impedimento acontecer e evitar que esse aconteça. Nesse caso, gosto de dizer que temos o Scrum Master ou o Agile Master nível 2, que é aquele profissional que está aprendendo a ler realmente o processo, os riscos e o ambiente onde seu time se encontra e começa a atuar antes mesmo do impedimento ocorrer. É aquele líder que está ligado tempo integral e atua em riscos o tempo inteiro, e principalmente quando o impedimento daqueles que não puderam ser evitados acontecem, esse atua para remover o impedimento e liberar o time para trabalhar, mas não para por aí, atuando também na causa raiz do problema, resolvendo o que gerou esse impedimento para que esse nunca mais ocorra e além de evitar que o próprio Scrum Master ou Agile Master tenha que remover um impedimento, faz muito mais do que isso. Faz com que o time não tenha uma paralisação e uma perda de performance futura. Assim, a única forma real de um time aumentar a sua performance é o Scrum Master, Agile Master ou Agile Coach remover impedimentos de forma que esses não ocorram e não interrompam ou atrapalhem os trabalhos dos times. E para você que não sabe, esse é o real significado da responsabilidade do Scrum Master que aparece no guia do Scrum como: o Scrum Master deve remover impedimentos do time, e que foi herdada por papéis como Agile Master e Agile Coach.
Outro ponto importante para que um Scrum Master, Agile Master ou Agile Coach seja considerado do nível 1 ou nível 2 ou nível 3 é o método pelo método. E aqui entra um ponto que pode confrontar muito agilistas por aí. É seguir o by the book acima do resultado. O Scrum não é assim. Você não pode fazer isso no Scrum. O Scrum Master não faz isso. Meu querido e minha querida, pare de interpretar as coisas dessa forma. É claro que precisamos seguir as boas práticas e até os métodos conforme os seus manuais e guias, mas não acima dos resultados. Precisamos entender o contexto e o ambiente dos nossos clientes. Inclusive, falo sobre a filosofia do Shuhari em outro vídeo que deixarei nos comentários, onde falo sobre as falhas que você deve evitar na transformação ágil da sua empresa. O importante é seguir a recomendação do método ou prática, mas entender que em alguns cenários precisamos adaptar. E mais, precisamos lembrar que a agilidade é alta adaptação e não o uso à risca de métodos e práticas. Eu mesmo lembro muito bem que uma vez, em um dos clientes que trabalhei, estávamos aplicando Daily Scrum, todos os dias, como diz o manual. Porém, a reunião a cada dia que se passava se parecia mais inútil para todos nós, porque os membros do time só conseguiam dizer que ainda estavam trabalhando naquele item específico dia após dia. E o sentimento era de que não havia avanço e todos estavam ficando frustrados. Porém, ao observarmos melhor, o problema era justamente a daily. Naquele caso, trabalhávamos com desenvolvimento de cursos para a modalidade EAD, e o time era composto na sua maioria por analistas educacionais e conteudistas. E os trabalhos que esses profissionais fazem levam tempo. Criar um conteúdo não é de um dia para o outro, e até mesmo informar que avançou um capítulo de um dia para o outro pode não fazer sentido. Percebemos então que o conteúdo avançava de semana para semana, e não de dia para dia. Então passamos a fazer o weekly meeting e não daily meeting. E adivinha? Surtiu muito mais efeito, gerou muito mais engajamento, todos passaram a entender melhor tanto os processos quanto os resultados e o sentimento de frustração desapareceu e todos começaram a entender o quanto avançavam em direção à meta da sprint e de seus produtos com sucesso. Esse é um exemplo prático e direto que não é sempre que seguir o método à risca e ficar repetindo que o guia XPTO diz isso e devemos fazer isso é a melhor estratégia. Porém, só conseguiremos entender, ver e agir de forma a tirar proveito dessas adaptações se estivermos pelo menos no nível 2 do papel do Scrum Master ou Agile Master, porque o nível 1 ficará seguindo à risca o processo e prejudicando os trabalhos dos times ao invés de ajudar. Querem outro exemplo rápido? Tivemos um caso com um Agile Coach nosso, há muito tempo atrás, que agiu exatamente como dizia o guia do Scrum. Ele não participou de uma Daily Scrum, porque o guia do Scrum diz que só os developers devem participar da Daily Scrum. Porém, o time estava com vários problemas e mal sabia realizar bem uma Daily Scrum. E por causa disso, estavam tendo péssimos resultados. A diretora da área nos chamou para dizer que estava descontente com os trabalhos e que queria a troca do Agile Coach. E nós perguntamos, mas por quê? E ela respondeu, porque um dos times que ele está acompanhando está com vários problemas e ele nem aparece na Daily Scrum para ajudar o time. Está se omitindo. E quando eu perguntei para ele por que ele não participava da Daily Scrum, ele falou, porque o guia do Scrum fala para não participar. Vejam só. Nós fomos investigar e o Agile Coach também concordava que o time tinha problemas, porém afirmou que não estava participando das dailies justamente porque não devia participar, segundo o próprio guia do Scrum dizia. E que ele tinha dito isso para a própria diretora, como ela mesma falou. Não é assim que funciona. Por mais que o Scrum Guide diga que a daily é dos developers, o guia do Scrum também diz que o Scrum Master deve ensinar o time Scrum nas práticas do Scrum e na realização das cerimônias e processos, além do que já falamos aqui da remoção de impedimentos. Então, o Scrum Master deve sim participar de Daily Scrum quando necessário e guiar os developers na realização de eficientes e eficazes deles. Lembrando que o mesmo vale para Agile Master e Agile Coach, que foi esse o caso que eu mencionei. Para finalizar, gosto muito de sugerir uma métrica para os Scrum Masters, Agile Masters e Agile Coaches medirem o seu próprio desempenho.
É o tempo em que um líder de time ágil demora para fazer com que o seu time saia do forming e alcance o performing, segundo o teorema de Tuckman. Caso você não conheça o teorema de Tuckman, vou deixar aqui nos comentários um vídeo onde eu explico direitinho como esse conceito funciona e como ele pode ser muito útil para você. Vai ser bem bacana você dar uma olhada, porque ele te ajuda a entender por que times dedicados são importantes e como pode fazer diferença no seu trabalho como Scrum Master, Agile Master e Agile Coach, evoluir segundo o teorema de Tuckman. Beleza? Dá uma conferida lá. De modo geral, é simplesmente o tempo que o time ágil demora para resolver seus problemas, eliminar seus conflitos e começar a melhorar continuamente e aumentar a sua performance. Um Scrum Master, Agile Master ou Agile Coach que não consegue fazer o seu time percorrer os estágios de evolução de Tuckman, saindo de forming e chegando a performing, não está ajudando o seu time a melhorar continuamente. E isso é um péssimo sinal. Desse modo, é um ótimo indicador para um desses profissionais ajudar, provocar e promover melhorias no seu time ágil, de modo que esse percorra os estágios de Tuckman no menor tempo possível. Quanto menor for o tempo, maior é a eficiência e a eficácia do líder que conduz o seu time em melhorias assertivas e evolutivas. De uma certa forma, podemos dizer que uma maneira de medir a performance desses profissionais de liderança ágil, de um modo a encaixá-los em uma escala de júnior, pleno e sênior, sendo que um Scrum Master e Agile Master que não consegue resolver impedimentos de seus times e ou não consegue fazer com que seus times apliquem o Scrum de forma correta para iniciar os trabalhos e entender o seu comportamento, está no nível 0. E a sugestão aqui é voltar para a prancheta. Estudar um pouco mais, acompanhar os trabalhos de outro Scrum Master ou Agile Master, fazer mentoria e adquirir um pouco mais de experiência para atuar melhor no papel. Já um Scrum Master ou Agile Master que resolve os impedimentos depois desses impedimentos ocorrerem e prejudicarem ou atrapalharem seus times e também já consegue fazer com que seus times usem o Scrum conforme seu guia, porém não consegue realizar adaptações nesse ou outros métodos, está no nível 1. E podemos dizer que é um profissional júnior, um Scrum Master ou Agile Master que consegue remover impedimentos dos seus times antes mesmo que esses ocorram e com isso promove um aumento de performance para o seu time. Além disso, também consegue adaptar o uso dos métodos utilizados pelo time, também visando maior performance e melhor entrega de resultado. É, sem sombra de dúvida, um profissional pleno e na minha escala estaria no nível 2. Por fim, um Scrum Master ou Agile Master que mede sua performance através do teorema de Tuckman e consegue levar seus times do estágio de forming para o estágio de performing em um tempo considerado razoável pela sua empresa e seu ambiente, está com certeza firmado no nível 3 e caminhando para se solidificar como um profissional sênior e podendo até pensar em avançar para uma posição de Agile Coach. Falando no Agile Coach, se esse profissional tem dificuldades com os níveis 0, 1 e 2 mencionados anteriormente, definitivamente esse Agile Coach não deveria estar na posição do Agile Coach, e sim na posição de Scrum Master e Agile Master. Caso você é um Agile Coach e está nessa situação, reflita, repense, considere voltar uma ou duas casas, se aperfeiçoe mais, experimente mais, faça mentoria, se apoie em um outro Agile Coach que já lide bem com esses níveis mencionados aqui e depois evolua mais naturalmente para o papel de um Agile Coach. Acho que é isso. O importante aqui é entender que há níveis de evolução para os papéis de liderança, inclusive em ambientes ágeis. Um recado importante que quero deixar para você é que na maioria dos casos é mais interessante evoluir mais lentamente de forma sólida, duradoura e sustentável do que pular etapas e ter uma evolução rápida e falsa, mas frágil, que com o tempo poderá acabar com a sua carreira ou até mesmo fazer você voltar muito mais casas de forma forçada. Espero mesmo que tenha gostado e não vá embora sem deixar sua contribuição nos comentários.
Fique à vontade para concordar ou discordar de mim e não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com quem você acredita que precisa ver esse vídeo. Sempre que você fizer isso, vai me dar mais animação para gravar e soltar mais material como esse. Valeu, fica com Deus e até o próximo vídeo.